caro professor Joares, primeiro um prazer tê-lo com a gente assim por telefone, né? Telefone ou Matt? É telefone, né? Por telefone. Você veio de viagem, está todo organizado. Se você vai estrear, meu caro Joares, numa função nova hoje, à noite, todas as atenções se voltam, se não me falha a memória, para o teatro, né? O teatro não, o teatro, o auditório, né? Do Parque Diamante, para você fazer uma palestra. É isso? Palestrante, professor Joares, bom dia. Bom dia, Milton, bom dia, ouvintes. Tudo certo? Tudo certo, hein? Tá, então, hoje é 9 de setembro. Eu pensei que você ia dizer que era 7 de setembro, mas é 9 de setembro, né? Tá certo. Não, 9 de setembro. Vai ficar na história. E hoje é o dia do médico veterinário. Ah, por isso que você vai para uma palestra, então. Então a universidade vai lançar hoje, a Faculdade de Medicina Veterinária, vai lançar o dia do médico veterinário, a semana acadêmica, e nessa semana acadêmica eu vou ser o palestrante que vai iniciar, né, hoje, a abertura da semana acadêmica. Você está falando da FUCAP Univinte, né? Univinte FUCAP, que é o que você está hoje de atividade, né? Isso, do Centro Universitário Univinte, da FUCAP, e então hoje às 7 horas da noite, lá no Teatro da Diamante, eu vou fazer uma fala um pouquinho diferente. É mesmo? Instigante. Eu vou dar uma dica aqui para você. Não dar dica, não. Eu vou falar algo que eu quero falar até para o pessoal entender. O Joares sempre foi uma pessoa assim, muito dinâmico como professor, com muita facilidade de transmitir aquilo que ele pensa, mas ele nunca tinha feito isso publicamente. Ele começou a fazer alguns anos atrás, quando ele teve o caso daquela famosa, o leão pardo, a onça, no caso é aquela onça que é o leão, que é uma onça, é um leão pardo, né? Que é marrom, né? Que não tem bolas, não é o pintado, não é a pintada. E o leão baio, né? Leão baio, a onça parda, leão baio, né? Eu troquei aqui, a onça parda, leão baio, como é conhecido. Lá em Laguna, perdido lá na cidade, ele foi lá, ele foi o responsável por fazer a neutralização do animal, ou seja, a captura do animal que estava solto lá na rua, estava assustando todo mundo. A partir dali nós o convidamos para ele vir aqui explicar o que aconteceu. Ele veio aqui umas semanas depois, 2 semanas, e ele veio aqui, contou uma história, e foi tão dinâmico o que ele falou pra gente, que nós convidamos ele para voltar outros dias, e aí acabou dando o que deu. O professor Joares tá sempre conosco, todas as quintas-feiras. Eventualmente uma ou outra não, porque está viajando. Nesse inteirinho, nós começamos também, o nosso pessoal de multimídia começou a enxergar nele a possibilidade de fazer podcasts. E aí nós já temos aqui, inclusive, né, o podcast do professor Joares, que é o podcast que se você está no portal ST Todo Dia ou entrar no YouTube, no portal ST Todo Dia você já tem acesso a isso. Os podcasts estão lá também armazenados, os podcasts do professor Joares, que estão sendo maravilhosos. Agora ele vai partir para fazer palestras. E aí eu quero perguntar, já tivesse experiência anterior fazendo palestra ou não? Já. Eu sempre dou palestra no Brasil inteiro. Inclusive outros estados, Bahia, Brasília, São Paulo, Ceará, Minas Gerais. E aí agora o que vai mudar um pouquinho é a temática da palestra, né? Então hoje eu vou falar exatamente Você vai falar sobre o que hoje? Hoje eu vou falar um pouco do médico veterinário, da medicina veterinária, dos desafios, né? Mas algumas coisas também relacionadas à situação psicológica das pessoas. Né? Principalmente quando a gente está no Setembro Amarelo e a questão do suicídio é uma questão tão forte entre as pessoas. Sim. Interessante isso. Como é que é? Você vai aproveitar, porque é o dia do veterinário, você tem que ir, até porque a semana temática você vai entrar com alguma coisa. Mas vai partir para falar sobre... aí é que está a questão. Essa é uma palestra diferente, né? Porque você vai trazer para a palestra assuntos que você começou trazendo aqui para o nosso programa. Eu lembro disso, que a gente saiu um pouco do preservacidade, daquela ideia de só falar sobre proteção, nós ainda falamos, todo dia falamos sobre isso, mas também começamos a tratar de assuntos assim pessoais, né, de relacionamento humano, de relações da sociedade. Isso você acha que é um tema interessante, então, para o destaque de hoje à noite? Eu acho que é importante para abordar com os alunos, né, que é o principal foco. E até para poder entender um pouco como que está hoje a inteligência artificial, as mídias sociais influenciando na nossa vida, como que a gente determina as relações com pessoas, e principalmente a profissão do médico veterinário, né, que é uma das profissões com maior taxa de suicídio no mundo. Como é que é?
Médico veterinário? Porque imagina, Milton, a gente trabalha como um médico, com várias espécies diferentes, com um salário bem menor, com várias dificuldades de atendimento. A gente perde os nossos pacientes com uma maior frequência, né? Eles vivem no máximo mais 20 anos. E com isso, algumas pessoas que se frustram, né? Porque acham que o mundo da internet é o mundo verdadeiro e não é. E acabam com depressão, com uma série de problemas, e com isso a quantidade de suicídio tem aumentado bastante nesse meio. E tu acha que é em decorrência dessa frustração, dessa falta de consistência? Porque eu sempre tive o médico veterinário como aquela pessoa... mas ele também tem, então, é como você diz, né? Tem que trabalhar o dobro, tem que trabalhar muito, tem que trabalhar bem para poder ter um padrão de vida, sustentar às vezes o padrão de vida, né? Porque... Milton, eu acho que todas as profissões estão cada vez piores. O problema mental é uma coisa que agrava em todo mundo discute saúde mental. Mas a minha linha de trabalho, né, a área que eu conheço é a medicina veterinária. Eu acho que vários profissionais podem falar sobre a mesma coisa, cada um na sua área, né? Mas eu vou ter propriedade para conversar e discutir, trazer uma visão diferente através de um veterinário, né, percebendo como está a medicina na sociedade. Eu não vou falar só de saúde mental, mas vou falar também da relação das pessoas com os animais e como que o médico veterinário deve se preparar para enfrentar esse desafio e como as coisas estão ao seu redor. Mas tu tocou aí no negócio da internet, eu queria entender, a internet, ela acabou sendo positiva para o desenvolvimento da medicina veterinária ou ela é prejudicial porque as pessoas acabam achando que todas viram veterinários, todas viram conhecedores, como é que se dá essa relação? Por que você citou a internet aí no caso? Milton, eu vou dar o exemplo da semana passada. Tá? A semana passada começou a ter o boato que uma onça parda estava atacando uma vaca branca na região de Laguna. Exato. Todo mundo virou especialista em onça parda. Certo? Mas qual que foi a vantagem? No mesmo dia, eu fui avisado lá onde eu estava trabalhando, eu tinha vídeo, eu tinha foto, eu tinha depoimento, eu sabia tudo o que estava acontecendo. No mesmo dia... Você sabia mais do que eu aqui, né? No mesmo dia, eu tinha as informações de que em Uruçanga, na região do Caetetu lá, Caeteté, sim. Uma onça parda apareceu com um vídeo, né? E uma amiga minha, a Michele, que é a bióloga, inclusive foi uma das entrevistadas no podcast do Preservar a Cidade, sim, ela teve que falar e comentar sobre esse caso, né? Então a internet, ela facilita isso, ela joga informações para lá e para cá, tu tem acesso à informação muito rápido. Exato. Só que no mesmo dia, né, as pessoas começaram a afirmar que era uma onça parda, começaram a falar que a pegada era de onça parda, sendo que nunca viram nenhuma onça de perto e não tem ideia como é que é uma pegada. Sim, exato. Então eu acho que a mídia social, as redes sociais, elas divulgam as informações muito rápido. Isso é bom, isso é bom, né? Isso é bom também. Divulgar rápido também é bom, né? Isso é excelente, né? Mas, Milton, olha só o que fez com o rádio, né? O rádio, que era um canal que as pessoas olhavam como uma coisa morta. Olha a dinâmica que recebeu e quantas pessoas que saíram do rádio e viraram internet. Sim. E divulgam a informação correta ou com verificação muito mais rápido. Sim, claro. Né? Eu mesmo, eu tenho uma ganha contribuição com o que aconteceu com o rádio, com a internet e tudo mais. Então isso tem um lado bom. Mas a gente tem que ter um filtro, um senso crítico muito maior, porque cada vez mais tem uma informação de grande quantidade com baixa qualidade. E aí, consequentemente, é onde entra no fator profissional, né? Que acaba prejudicando tudo, mistura tudo, no fim, você, queira ou não, o profissional, principalmente como você coloca, se sente frustrado, né? Muito, e até acontece o seguinte, né? O proprietário já chega com o seu animal falando, olha, eu já sei o que meu animal tem, eu vi na internet. Ou seja... o cara, se eu sou veterinário, eu já ia brigar e dizer, então cuida dele, trata dele. Eu já ia perder o cliente, eu já ia fazer uma porcaria já, né? Porque esse é o meu jeito, quer dizer, então é difícil realmente, como disseste, é muito difícil de lidar com isso, né? Ô Milton, mas assim, quantas vezes tu enfrenta aí do outro lado do microfone, né, as pessoas com comentário, com informações, e tu na tua posição, tu tem que fazer um filtro muito grande. Exato. Para poder, então assim, na minha profissão e na tua profissão, acontece a mesma coisa. As mídias sociais, a internet é uma bênção pela divulgação de informações, pela rapidez, pela clareza, mas se não tiver um bom filtro do outro lado do microfone, sai muita asneira. Exatamente, esse é o grande problema.
Meu querido, te desejo mil felicidades hoje à noite, né? Porque você vai partir realmente para uma coisa diferente, né? Porque aí, quando eu falei diferente no tipo de palestra, porque uma é a palestra, aquela que você está dando especificamente sobre o que você está fazendo, ou sua profissão, sua atividade. A outra é você ir para uma discussão que é uma discussão um pouco mais ampla, que é a que a gente muitas vezes faz aqui, né? E que tem sido positivo aqui, eu tenho certeza que vai ser positivo hoje à noite. Como é que é o pessoal para acessar, para entrar na... Ainda tem vaga? Como é que é? Tem que pegar ingresso antes ou tem que comprar ingresso? Como é que é a condição lá? Então hoje a palestra é aberta ao público, é uma palestra gratuita, pode fazer inscrição pelo site, se não faz lá no horário, sem problema nenhum, às 7 horas da noite, lá no Teatro da Diamante. Sim. Onde vai ter uma parte solene, né, nos primeiros minutos a respeito da abertura, mas depois vai ter uma apresentação, né? E eu acho que a grande diferença dessa palestra é que eu vou utilizar a forma de falar, o jeito de pensar do Preservacidade numa palestra aberta ao público, né? Normalmente eu falo muito para as pessoas dentro da área da conservação, da medicina veterinária, da biologia. Sim. Mas dessa vez a gente vai levar o Preservacidade numa forma de palestra. Agora vai ter muito aluno também lá, né? Que vão acabar participando também, né? A grande maioria serão alunos, né? Então esse é o público-alvo. Mas algumas pessoas que não vieram no meu particular que manifestaram interesse em participar. E estão todos convidados, serão todos bem-vindos. A gente arruma lugar para o povo sentar e vou lá para conversar. Então 19 horas, 19 horas começa, é isso? Isso, e no final da palestra eu vou tirar dúvidas e conversar com o pessoal. Que bom, cara, que bom. Começa às 19, né? Quem tiver interesse vai mais cedinho lá, até para ver se, né, só faz inscrição lá também, se não tiver mais, o pessoal já tiver lotado, mas eles vão, como diz o Joales, vai dar um jeitinho de botar, nem que seja no corredor ali, né? Hoje a gente recebe todo mundo lá. Hoje é um dos trabalhos da Univinte, né, em nome do professor Expedito, onde quer que a universidade seja uma porta aberta para a comunidade, que as pessoas vão lá conhecer, né? Vou falar um pouco do curso de medicina veterinária, dos professores, dos ideais, e quem quiser tirar dúvida e conversar, eu vou estar ao final lá com o maior prazer para conversar com cada um e tirar as dúvidas. Então tá aí, ó, gente que é ouvinte, telespectador do Preservacidade, quer conhecer, quer apertar a mão, quer conhecer, eu sei que tem um monte de gente que diz, cara, eu adoro esse professor. Vai hoje, 19 horas, ou pode chegar um pouquinho mais tarde, se não conseguir chegar nesse horário, que muita gente trabalha no comércio e tal, mas chega um pouquinho mais tarde, mas vai lá no Diamante, né, no Teatro do Parque Diamante, no Auditório Teatro do Parque Diamante, que é de graça, você só tem que ter espaço para entrar lá, se você conseguir entrar, vai conhecer o professor Joares e vai poder bater um papo com ele. Querido, beijo no coração. Obrigado, quinta-feira é o Vini que vai estar contigo aqui, né? E só para avisar que talvez tenha uma presença ilustre hoje à noite também, um tal de Milton Alves, foi convidado, ele vai ver no horário na agenda dele. Eu vou ter que chegar um pouquinho. Eu vou chegar um pouquinho depois, porque eu tenho que esperar a esposa que vai sair do serviço, vai sair 19 horas, mas a gente vamos fazer o esforcinho para chegar lá, tá? Nem que seja só para te cumprimentar lá no final, tá bom? Vai ser um grande prazer. Obrigado a todos. Tá, querido. Um abraço, um beijo no coração. Quinta-feira o Vini tá conversando contigo aqui, tá bom? Beleza? Firme igual palanque no brejo. Vamos lá então. Grande Joares, professor Joares. Olha, tá, hoje é o dia de o pessoal tirar, de sentir como é que ele se diz. Às vezes o pessoal diz, pô, ele fala tão fácil, né? Ele combina, ele escreve nada. Ele não escreve nada, ele não combina nada, a gente começa a conversar aqui, ele começa a falar. Então ele é assim, você vai poder ver hoje como é que é o professor Joares nos temas que ele levanta e o que ele discute, o que ele coloca, o que ele faz a gente realmente refletir, né? Isso é o mais importante de tudo. Bom dia!